Olá pessoal, tudo bem? Então estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Imunidade Mental. Estamos aqui para falar agora sobre a pornografia. Isso é um tema que tá crescendo, né? Cada vez mais. É uma coisa que hoje em dia é muito mais fácil de você se envolver com essas questões pornográficas. E muitas pessoas, principalmente lá no canal do YouTube, falam, né, da dificuldade que elas têm de identificar isso como um problema. Sim. E de trabalhar com isso também na vida delas, né? Então acho que a gente achou interessante trabalhar um pouco com isso, com o tema de como imunizar a mente da pornografia, certo? Para que aprenda a lidar um pouco com a pornografia e também evitar se envolver com isso. Então, a gente quer falar um pouco sobre o funcionamento desse vício, dessa dependência da pornografia e um pouquinho como a psicologia, a terapia cognitivo-comportamental vê esse funcionamento e também como a neurociência enxerga isso. Beleza, pessoal? Então, eu sou Diego Falco, autor best-seller, psicólogo clínico em terapia cognitivo-comportamental, coordenador também de pós-graduação, e temos aqui o Gerson Poças. Olá, pessoal, sou o Gerson Poças, psicólogo clínico comportamental, TCC aí, e estamos aí junto para falar sobre esse tema aí que é complicado. Certo, com certeza. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que eu acho que é bacana a gente conversar, Gerson, é o que é considerado pornografia, né? O que poderia ser considerado pornografia, assim. Então a pornografia, quando a gente busca no dicionário, assim, né? Então a pornografia ela pode ser entendida como a representação explícita, então algo aí que está na cara, certo? Da atividade sexual em imagens ou por escrito. Então aqueles livros que algumas mulheres adoram, né? Tipo assim, que tem um cara sem camisa na capa. Aquilo lá pode ser considerado pornografia também. Assim. É basicamente coisas explícitas. Exato, né? Isso quando a gente pensa nessa questão do dicionário, que é mais comum, conhecido da pornografia. Se você for olhar nos dicionários hoje, eles vão trazer coisas, não, porque tem a ver coisas pornográficas, é só quando é um homem possuindo uma mulher, então é uma coisa do patriarcado, não sei o quê. Cara, não foca nisso, ignora, nada a ver. Foca no que, né? No que é óbvio. Não faz sentido, tá? Tem a ver com essa questão de ser explícito, seja uma questão masculina, seja feminino, e por aí vai. Só que, aí tem a questão um pouco assim, né? Que no contexto de vício e problemas, certo? Quando a gente traz a questão da dependência, relacionado a essas questões da sexualidade, né, questões sexuais, aqui, meninas bonitinhas dançando fantasiadas de anime e suas mais variadas variações, os cosplayers, os otakus, né, combinação, Unichan, não sei o que, ali, de sainha, não sei o que, também pode ser considerado problemático, apesar da gente não trazer na definição clássica aqui do que é uma pornografia. Isso pode sim ser problemático, principalmente nessa questão de vícios, de problemas, porque é uma coisa que pode ser ativadora de querer ver mais e ficar preso naquilo, e também desenvolver as questões do ciclo da pornografia que a gente vai comentar aqui hoje, né? O que você quer falar sobre isso do que pode ser considerado pornografia inicialmente? Cara, a sua colocação foi perfeita, cara, né? Porque exatamente isso. É uma coisa que eu falei até um podcast, né? A menininha que fica lá dançando, não sei lá o que e tal. Aquilo lá, cara, aquilo... Se você parar para pensar, aí vou falar um pouquinho mais à frente, mas aquilo gera, sim, gatilhos que posteriormente vai trazer o cara para esse ciclo dopaminérgico da pornografia, cara. Né? Quando você vê... É um problema, pelo artigo que eu peguei para basear, desde 70, né? Desde 70 que a ciência viu que, então, a gente está vendo aqui, entrou no escopo da ciência que você tem esse excesso de conteúdo, esse excesso
dessas explicidades, vamos dizer assim, né? Tanto é que tem o artigo de 2018, ele fala o seguinte, ó, por causa dessa pornografia excessiva, você tem 81%, tanto homens como mulheres, né? Mas mais a macharada, né? Então, o cara que ele tem uma masturbação excessiva, o cara ele assiste excessivamente, você tem o cara que se distancia de ciclos sociais, o tal do cybersexo, né? Tá. Para quê? Para que ele realmente venha desenvolver esse comportamento e depois característica até num transtorno aí, né? Que a gente pode falar depois, mas sim, tem tudo a ver. Não é só o vídeo pornográfico em si, Sim. né? É as menininhas também dançando ali, cara. Sim, né? Exatamente. Pode ser tanto esse próprio conteúdo pode ser problemático, como também ele pode ser uma porta de entrada para outras coisas. Exato. Para pornografia explícita que a gente coloca assim. Então, isso é uma coisa para se levar em consideração. Então, se você é uma pessoa que não, eu só vejo vídeo das meninas dançando aqui, mas tipo, tá lá no seu algoritmo, toda hora, não sei o quê. Exato. E isso causa os problemas que nós vamos falar aqui hoje. Isso é problemático também, tá? Então saiba disso, que isso também é problemático. Não é só porque você não vê a pornografia lá no site específico de pornografia que isso não é um problema. Beleza. E cara, vocês têm que perceber o seguinte, gente. O algoritmo, ele quer vender. Sim. Né? Então, mas por que está vindo aqui na minha rede aqui isso? Cara, que você pesquisou uma hora e o algoritmo sabe disso, né? Tanto é que acho que é interessante falar disso agora. Tem um CID, né, pro transtorno de comportamento sexual compulsivo, que é o CID 11HA02. Que basicamente é a pessoa que ela não tem controle dos seus impulsos ou desejos sexuais. Você tem o CID aí para você ler até? Falar qual que ele... O código HA02 do CID-11, Classificação Internacional de Doenças, 11ª edição, refere-se ao transtorno de comportamento sexual compulsivo, TCSC. Esse transtorno é caracterizado sob os transtornos de controle de impulso e descreve um padrão persistente de falha no controle de impulsos ou desejos sexuais intensos, resultando em comportamentos sexuais, olha que interessante, repetitivos, né? Então o comportamento ele se repete, que causam sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou outras áreas importantes da vida. Perfeito. E aí a gente traz tanto a pornografia como esses vídeos rápidos das menininhas dançando, por exemplo, isso tudo pode levar a essa questão, né? E tem a ver com questões sexuais, principalmente se a pessoa se envolve na masturbação, né? Então isso já caracteriza. Então isso é uma coisa interessante. Aí, né, tem uma questão que eu acho que é bacana falar, do ciclo da pornografia, pensando especialmente aqui na terapia cognitivo-comportamental, a gente consegue identificar um ciclo de funcionamento que mantém o problema. Então, assim, primeira coisa é o gatilho inicial, que é o estímulo visual, tá? O mais comum, lembra? Tem o negócio lá da escrita também, mas a gente tá falando aqui do mais clássico, né? Que é o estímulo visual. Então, vi ali a menininha dançando, passando no meu feed, eu vejo uma mulher andando na rua, qualquer coisa assim que eu acho bonita, coisa desse tipo, estímulo visual. Isso me gera uma excitação, certo? Isso gera uma excitação que depois leva a uma fantasia, certo? Uma projeção de, nossa, se imaginar com aquela pessoa, com aquele ser, como seria se relacionar com aquela pessoa, como seria ter uma relação. Então gera uma fantasia com um tipo específico de mulher, por exemplo, uma mulher ruiva, uma mulher assim, uma mulher assado, ou nessas questões, por exemplo, de fantasia mesmo, da pessoa estar fantasiada, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, estímulo visual gera uma excitação, que reforça uma fantasia, uma projeção, isso gera um aumento da excitação. Exato. Então, porque não é só a excitação do visual ali, do corpo feminino, por exemplo, né? Então, gera um aumento da situação por conta da fantasia, o que leva então à masturbação, então um alto nível de prazer
o que leva a uma associação. Nossa, isso é muito bom. Aí tem questões, do Gerson vai falar melhor depois. Mas essa questão de dopamina, não sei o que, né? Então gera aí um alto nível de prazer que gera uma associação, então, aí cognitiva e também neurológica disso, que isso gera prazer, isso é positivo, isso é bom e tudo mais. Isso leva, então, eventualmente a um desânimo, a um tédio, a um estresse da nossa vida, né? Porque nem sempre a gente vai estar daquela forma excitada com muito prazer. Quando a gente tem aquele muito prazer, depois a gente tem um crash também durante da vida. Tá, estou entediado, estou desanimado, estou estressado, vou buscar prazer, vem o estímulo visual, sugere excitação, fantasia, projeção, aumento da excitação, masturbação, e aí fica preso nesse ciclo. E quanto mais ele reforça isso, mais vai ficando aí criando essa associação dele precisar ver alguma coisa, ele precisar levar a masturbação para ele sentir um prazer com aquilo. E também mais cria associação onde a excitação fica muito mais presa na fantasia do que no estímulo visual em si. Então, aí esse é o maior problema que vai causar os problemas que nós vamos comentar depois. Mas enfim, nessa questão do ciclo da pornografia, que você tem alguma coisa para falar disso? Sim? Não, perfeito. Cara, perfeito. Nos últimos 20 anos, né, a neurociência, ela evoluiu muito nessa parte de neuroimagem, né? Então, os caras viram o seguinte, que você tem estruturas do cérebro ao material sexual, né? E os caras investigaram ali que você tem aspectos cognitivos, emocionais, motivacionais, que nem você falou, né? Que eles vão ser modulados, moldados, condicionados, ou aquela frase, sequestrados, né? Tá. E aí, essa parte do cérebro é sequestrada e você tem estruturas chaves ali do sistema de recompensa, né? Que é a ATV, ou a área tegmental ventral, e o núcleo accumbens, que é uma parte do cérebro que enche de dopamina, e a área tegmental ventral é uma das vias da dopamina. Essas vias, elas desempenham um papel tão central nesse processo que só vai ser ativado com a perspectiva da recompensa dado ao consumo do material sexual. Olha que negócio macabro. Acaba ficando realmente, tipo, viciado nisso, assim, tipo, cara, eu só vou ativar se eu tiver esse conteúdo específico. Exatamente. E aí, se você pega por uma questão evolutiva, cara, você vê o quê? Pega o modelo evolutivo. Então, você tem atração por estímulo sexualmente que está enraizado ali na sobrevivência da espécie. Então, o cara vê uma mulher de um jeito ali e fala, essa aqui é essa. E aí, essa proximidade de interação sexual histórica aumentava a probabilidade de reprodução, né? Tá. Evolutivamente falando. Aí você tem esses estímulos condicionados, essas associações de reprodução com traços físicos, com comportamentos. E aí isso se torna altamente recompensador, até para um aspecto genético. É um comportamento, né? Interessante isso. O comportamento, muitas vezes, que nós temos é muito do que é passado para a gente geneticamente. Também que é expressado depois quando você está em um ambiente. E você é condicionado a isso. Reforça comportamentos para aumentar a chance de perpetuação da espécie. Quando você pega no contexto da pornografia, cara, essa mesma estrutura evolutivamente cerebral que é para você tá com a sua parceira, entre aspas, você reproduzir, você tá o bem-estar ali, ela é sequestrada e aí promove o ciclo de recompensa que leva ao consumo excessivo, que faz o cara sempre voltar a ter mais daquele conteúdo, ainda mais hoje com os only da vida aí que tem, certo. Que é aí onde o cara paga para ter e ele é recompensado daquilo que ele também paga. Sim. E perfeito. Esse ciclo, então, ele continua. Certo.
Exatamente. E novamente tem a questão da própria fantasia, né? Ele acredita que ele tem algum poder nessa questão, por exemplo, desse pagamento, onde ela está fazendo por mim, ou um dia ela vai me reconhecer, às vezes tem uns negócios assim também, né? Exato. Então o homem... Pura fantasia. Lógico. O homem, eu gosto de falar que o ser mais vulnerável da Terra é o homem excitado, é o homem com tesão. Esse é o ser mais vulnerável. É o que mais cai em chantagens aí online, sim, né? Sim. Fazendo coisas, enfim, se envolvendo em grupos que acabam chantageando ele, porque ele manda um vídeo. Mais se lasca. Então o homem com tesão acaba sendo um dos seres mais vulneráveis a golpes, a se ferrar, sim, basicamente assim, né? Então, e por isso que muitas, novamente, questões de chantagem financeiras e tudo mais, quando a gente vê no noticiário e tudo mais, costumam envolver isso. Costumam sim. sempre envolver essa questão. Pô, vou mandar para sua esposa que você me mandou mensagem. Vou que você não sei o quê, que a gente teve uma relação e tudo mais. Sim. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Ele é uma presa fácil. Exato. E aí, quando você fica preso nesses ciclos relacionados à pornografia, é muito mais fácil você se prejudicar com isso também. Então, isso é um problema que é até um problema que é mais mascarado ou não tanto comentado. Uhum. Mas acaba sendo um problema que, tipo, no médio e longo prazo pode prejudicar, porque a pessoa começa a se envolver nisso, né? Mais alguma coisa dessa parte do ciclo ou a gente pode passar para a parte de problemas? Essa parte está, entre aspas, tranquilo, né? Mas depois a gente pode falar do descontrole que isso traz. Tá, beleza. Então, pensando nos problemas, né? Também que a dependência aí da pornografia ou dessas coisas podem levar. A primeira coisa, né? Até que eu expressei essa coisa do ciclo, né? O Gerson também falou de que vai criando aí poxa, não, só com esse estímulo que eu vou me excitar, porque começa a ter essa fantasia, tem essas questões aí neuronais que o Gerson falou também. É neuronais ou neurais, enfim? Neurais. Enfim. Então acaba gerando uma dessensibilização, que a gente fala, né, na parte comportamental, né? Que é a dessensibilização pelo que nós chamamos, por exemplo, do sexo baunilha. Ou, como eu disse, simplesmente no visual simples da mulher ou do homem, ou coisas nesse sentido. Então eu crio uma dessensibilização pelo sexo baunilha e mulheres, entre aspas, aí, normais, correto? O sexo baunilha, para quem não sabe, é basicamente o papai e mamãe, tá ali, né, um sexo mais tranquilo, um casalzinho e tal. Tipo, é uma coisa mais, entre aspas, normal. Normal, tá? Entre aspas, viu, gente? Entre aspas, porque não existe o normal. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Entre quatro paredes, pode rolar qualquer coisa. Qualquer coisa, capoeira, judô, tranquilo. Exatamente, qualquer posição e tudo mais. Mas existe o sexo baunilha, que é o que a maioria das pessoas acaba realizando ou conhecem, né? Vamos colocar assim. Então, mas acaba criando uma dessensibilização a isso. E também a questão do visual da mulher mais normal, a mulher que não é, nossa, super, né, safada ou coisa assim, que às vezes a pornografia acaba mostrando que não tá com fantasias, né? Exato. E tudo mais. Então, isso acaba sendo problemático porque quando a pessoa ela se envolve bastante na pornografia, o que acontece é que ela vai... como no uso das drogas, né? Então, no uso da droga, o que acontece? A pessoa ela usa uma quantidade, tem lá o efeito da droga, tal. Com o tempo, ela cria uma dessensibilização, correto? Onde ela precisa usar mais droga para ter o mesmo efeito daquela droga. Na pornografia, é a mesma coisa. Só que em que formato que isso acontece? A pessoa, o indivíduo, ele começa a ver coisas mais anormais. Então, ele sai do sexo baunilha para ver uma coisa mais violenta, mais agressiva, posições mais muito gore. Extremas, mais gore, ou coisas mais de sadomasoquismo e tudo mais. Novamente, isso não é um problema em si. Pelo amor de Deus, tá falando, é um exemplo. Né? A gente só tá falando aqui que é o que acaba acontecendo. Que é o que acaba acontecendo. E isso pode levar a coisas ruins, como por exemplo aqueles casos daquelas pessoas que acabam morrendo porque estava se masturbando, colocou um cinto no pescoço, preso na porta e morreu sufocado se masturbando. Entendeu? Porque ele foi atrás de outras formas de ter excitação e acabou se prejudicando, por exemplo.
Ou levando essas questões que nem eu comentei de se envolver em sites específicos, de grupos específicos e sendo presa fácil para uma chantagem. Então um dos problemas é essa dessensibilização ao normal. O que isso leva? Isso leva a não sentir tesão pela própria esposa, pela própria namorada. Tá? O que dificulta o relacionamento, prejudicando. Isso pode levar à impotência, à incapacidade de ter ereção mesmo, novamente, ao estar com a esposa, ao estar com a namorada, ou com uma moça qualquer, assim, né, de uma forma mais tranquila. Então pode levar essa impotência, essa incapacidade de ter ereção, a incapacidade de ter um orgasmo também, né, de gozar mesmo, sabe, de ter essa dificuldade, porque não tem mais aquele tesão, ele precisa de mais estímulo. Uma incapacidade de se sentir excitado ou de desejar a parceira, como eu já falei, isso prejudica muito os relacionamentos, de querer coisas cada vez mais diferentes, então fetiches também, que podem ser difíceis de serem realizados, porque alguns fetiches às vezes vão ser realizados, então tipo, pegar mais firme, não sei o que, dar um tapinha na bunda, um tapinha não dói, entendeu? Algumas coisas de, pôr uma algema, não sei o que, são coisas até que dá pra ser realizado de forma geral. Gente, normal. Que dá pra ser realizado. Agora, lá, agora tipo, vai fazer, tipo, não, agora eu só sou excitado porque eu preciso fazer uma homenagem. Cara, isso aí vai complicar a relação, porque eventualmente vai ter problema, vai gerar insegurança, vai ser problema. Pô, leva o cara a querer coisas de corno. Ok, tudo bem e tal, só que, cara, muitos relacionamentos vão ser prejudicados nesse momento. Porque a esposa pode se sentir pressionada a fazer isso, porque ela ama o marido, ela quer fazer isso para agradá-lo, ela não vai se sentir confortável, então isso é uma coisa muito ruim, vai afetar a relação, né? Ele vai ficar pensando, ela sentiu mais prazer com ele do que comigo. Então assim, vai dar muita bosta, né? Então pode acontecer isso de querer cada vez coisas mais diferentes, que em alguns fetiches, por exemplo, que podem ser difíceis de serem realizados na vida real, vamos colocar assim, que aí pode prejudicar muito o relacionamento também. Então esses são os problemas relacionados a essa questão da pornografia, pelo menos alguns, né? Se você tem algum aí, Gerson, para falar algum outro que eu não comentei, ou perfeito, mano. Outra coisa pra complementar. Cara, o cérebro, ele faz exatamente isso. Ele vai pegar o material sexual explícito, dado a sugestão da mesma. Não? Olha que interessante. E aí, esses estímulos que são condicionados, é que nem você falou lá. O cara, sei lá, ele tem... chega num ponto que ele tá em exposição à pornografia, que ele vai tentar fazer uns par de bagulho lá, uns paranauê lá e tal. E aí, que o cérebro faz? Onde é realmente o problema, que é mais agudo? Porque tá ligado não necessariamente ao desejo final aqui para o cérebro, mas é o querer. Então, eu quero fazer aquele negócio ali, e aí você tem essas vias da dopamina no cérebro, as vias mesolímbicas, que elas levariam a pessoa a querer, não necessariamente ao desejo final. E aí só dela querer aquilo, não é pelo desejo, o querer, ele não, entre aspas aqui, né? A fantasia não leva o cara a gozar, que nem aquele meme, eu quero gozar, né? A pornografia não leva. Diego, você tem que depois eu te mando esse meme aí. É muito antigo, mano. Daí passava no ratinho, eu quero gozar. Não conheço, mas eu falo. Enfim. A pessoa não necessariamente ela quer aquilo, mas ela quer esse processo e nunca tem o final, gerando sempre mais esse desejo, esse querer mais, até que os indivíduos que estão nesse problema, eles ficam condicionados de forma excitatória. Aí tudo que o cara faz, que diz respeito a filme, a vídeo, tudo gera ali uma resposta no sistema de recompensa. Só que não necessariamente ele vai ter uma sensibilidade àquilo. É como você falou, é uma dessensibilização daquilo que seria natural. E aí, essas áreas são neuroplasticamente
modificadas para responder de forma mais intensa apenas ao conteúdo sexual, em comparação com um cérebro, de novo, gente, normal, entre aspas, certo. normal, esse desejo condicionado é mais também normal. E aí esse cara que tem problemas nessas vias, tanto é que você tem até uma dessensibilização do córtex pré-frontal com o córtex cingulado anterior, que é basicamente uma questão racional, raciocínio lógico e de controle de impulsos, ansiedade. Certo. Você tem comportamentos hiperresponsivos ao conteúdo sexual, explícito ou não, desses caras que têm esse problema, né? E aí, quanto mais se você tem essa exposição, mais o cara entra no fundo do poço. Perfeito. Mais ele vai ficar na fantasia e mais fantasias ele vai buscar. E, cara, sim, os conteúdos aí estão cheios disso. E aí entra realmente num, né, buraco sem fim. Buraco sem E a rede social, como o Gerson comentou antes, né, ela vai focar nisso. A rede social, ela não quer que a gente saia da nossa bolha, vamos colocar assim. Então, quanto todo conteúdo que você mais gosta, mais se interessa, mais ela vai mostrar esse conteúdo para você, né? Então, até quando a gente falar na solução, assim, para esses problemas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia de você identificar muito bem o que a rede social te mostra e você tentar cortar isso, entrando lá nos 3 pontinhos, né? E falar assim, não quero ver mais conteúdo assim, e ir fazendo isso com frequência, e realmente parar de clicar nesse tipo de conteúdo, vai ajudar nessa questão, né? E aí, uma coisa que até eu coloquei aqui, que às vezes tem uma coisa muito importante, que é a ação. Será que o problema é a masturbação, né? Porque hoje em dia a gente entende que um dos problemas da pornografia é a facilidade de acesso, né? Antigamente, para você ter acesso à pornografia, porque você tinha que ir numa banca de jornal, numa revista lá em cima, não sei o que, tal. Ou ter um vídeo que você vai assistir quando você estiver sozinho em casa, porque não tinha nem fone de ouvido para você assistir o vídeo. Então, assim, há uma dificuldade de acesso à pornografia antigamente que era muito diferente. Bem diferente. Muito diferente. Então, hoje, não. Hoje em dia, qualquer celular, a pessoa tem acesso à internet a qualquer momento. Ele põe o fone de ouvido e ponto. Então ele pode estar em casa com a esposa e com os filhos ali. Ele pode estar usando no quarto, no banheiro, no escritório. Ele está no trabalho, ele pode, vou no banheiro aqui e usar ali. Então essa facilidade de acesso a esse conteúdo, e ainda mais que, na própria rede social, que teoricamente é uma coisa family friendly, né? Porque não pode ter coisas explícitas na rede social, apesar de não poder, tem lá novamente, o que a gente tá falando, as meninas dançando, não sei o que, tal, que isso gera todo esse processo e esse ciclo. Então, a facilidade de acesso é um dos fatores também que explica, né, o grande aumento dessa questão da pornografia e esses problemas que a gente está discutindo. E aí essa questão da masturbação, né, porque a masturbação, como eu coloquei no ciclo aqui, por conta das questões também do nosso próprio corpo, ela aumenta a vontade do consumo, correto? Porque eu tenho um prazer, então, tem um pico lá das questões neurais aí, né, que aumentam a da dopamina, né, que geram esse prazer, esse autoprazer, e eu crio essa associação cognitiva e comportamental também. Só que ela não é o real problema, tá? A masturbação não é o real problema aqui, porque nós não podemos evitar a masturbação ou o sexo também na nossa vida. Isso é algo natural. Tá? Isso é algo natural. O que nós precisamos, na verdade, realizar é desassociar a masturbação da pornografia. Então, isso deve ser um caminho a ser trabalhado. É criar a desassociação. Para que você não só se masturbe, por exemplo, quando você vê a pornografia ou esses conteúdos. Não, você precisa criar essa desassociação, onde você vai, então, fazer aí a masturbação, ter relações sexuais da maneira mais tranquila e aumentar
essa sensibilização. Então, é fazer o contrário da sensibilização e a associação da masturbação e do sexo com coisas mais, entre aspas, novamente, normais, mais baunilha sem tanta intensidade, né? Só na mente, na fantasia aí da própria mente. O hábito disfuncional não coloque isso na cabeça de vocês, que o hábito disfuncional é a pornografia. É a masturbação. Não é pornografia, sim, no caso. Sim, sim. Mas é você, como o Diego disse, você associar e essa associação, ela gera uma menor conectividade no seu cérebro, aí com o seu córtex pré-frontal, não vai rir não desse que eu vou falar agora, desse nome, é o putamen. Mas tá no cérebro, por exemplo. Ele serve como aprendizagem, né? E aí, você tem uma desassociação para associação. É como se, hoje em dia ainda mais, a gente aprendesse que você não pode com masturbação, cara. Nem coloca a mão aí, velho. Nem coloca a mão aí. E aí, isso causa, primeiramente, não vamos dizer assim, um problema, porque é algo natural, como o Diego disse. E depois a gente sabe que tudo que é barrado, né? O ser humano vai lá e Sim. ele comportamento curioso, transgressor do ser humano. Se não fosse isso, a gente não teria evoluído para que nós somos hoje, né? Se os nossos ancestrais não tivessem saído de certos pontos, certas cavernas, a gente não estaria aqui hoje. Então, veja, esse hábito disfuncional pornográfico não tem a ver necessariamente, na verdade não, com a masturbação. Porque o vício propriamente dito é sobre a pornografia, e nesse sentido é como o processamento cognitivo do adicto, né, desse cara que tem problema, ele sempre é exclusivamente à disposição de ciclos curtos de dopamina. Certo. Perfeito. Então, e é justamente isso que a gente tem que ter. Claro que, né, às vezes a pessoa ficar sem se masturbar por um tempo e tudo mais, pode ajudar até certo ponto, mas tem que criar essa dissociação. Não adianta nada ele ficar tipo, eu vou ficar então sem me masturbar para sempre, porque daí isso gera uma frustração muito grande, né? Porque isso vai ser impossível. E aí ele vai sempre se associar, então aí ele vai recair. Só que ele não vai recair simplesmente só se masturbando, ele vai recair olhando pornografia. Por exemplo. Então, isso é importante. Aí a gente entra na questão da solução. Então, quando a gente pensa na solução, assim, no trabalho clínico, por exemplo, né? Primeira coisa é você precisa identificar muito bem esse seu ciclo, né? Disso que a gente falou. Então, cara, é trabalhar com o ambiente e os gatilhos. Então, o que é que te dá gatilho? Então, quando eu estou olhando nas redes sociais e aparece a menininha dançando. Quando eu vejo uma pessoa assim assada na rua. Quando eu estou num site e vejo uma imagem, não sei o que lá. Então, você precisa identificar muito bem os seus gatilhos e o seu ambiente que facilita, né, que facilitam o uso da pornografia. E aí, então, é o que eu falei, você vai entrar nesses vídeos, vai clicar lá nos 3 pontinhos e falar, não quero mais ver conteúdo assim. Você vai tentar se segurar para não clicar nestes conteúdos. Por exemplo, você vai estar sempre ao redor de pessoas, sempre que for possível, para que isso diminua as chances de você fazer isso. Você não vai levar o fone de ouvido para o trabalho, para a escola, coisas nesse sentido, para dificultar. Não quer dizer que você não consiga fazer, consegue, mas vai dificultar isso. Então, tudo que você puder fazer para dificultar o acesso é muito bom. Vai bloquear sites, vai bloquear aplicativos. Tem aplicativo que ajuda a bloquear site também, né, pelo celular. Mas eu posso entrar lá e desbloquear. Pode, mas você está colocando uma barreira. Quando você coloca uma barreira entre o estímulo e a resposta, você dá tempo de você parar e pensar sobre aquilo. Isso. Porque não é tipo assim, eu pensei, quero fazer, vou e faço. Né? Quando você coloca a barreira, pensei, quero fazer, mas tem essa barreira. Aí você vai lembrar por que você colocou essa barreira. Então, dá um tempo, dá um espaço para que você consiga voltar, parar aquele seu comportamento e talvez nesse processo
não fazer aquilo. Às vezes colocar uma senha também na internet, desligar a internet, colocar uma senha, tipo, é isso mesmo que você quer fazer? Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E lembretes ali no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos também, ó, você tem certeza, não sei o que, coisa assim, para te lembrar. Você vai cair de novo, você vai sentir exatamente. de novo. Então, identificar o seu ciclo, trabalhar com esse ambiente, com esses gatilhos. Depois, diminuir a fantasia. Tá? É diminuir a fantasia, é parar, e aí parando de vendo essas coisas, você vai tentar diminuir essa fantasia e tentar focar mais em fantasias aí na sua mente, em coisas mais tranquilas, porque daí você vai precisar aumentar a sua excitação com outras formas de sexo ou pela parceira também, excitação pela parceira. Que como você pode fazer isso? Cara, é diminuindo essa fantasia. Ao se masturbar, pensar na parceira, pensar nas coisas que você já viveu com ela, é passar mais tempo junto com a parceira, explorar ali um pouco mais o relacionamento, conversar do que poderia ser feito diferente, comprar umas fantasias aí, umas peruquinhas, entendeu? Umas algemas, entendeu? Ver o que a pessoa gosta, se explorar ali, mas naquela relação. Naquele relacionamento, fazer uma interpretação de papéis, entendeu? Um RPG. Entendeu? É fazer essas coisas, mas também passar mais tempo junto, ficar ali do ladinho, ficar deitado do lado da parceira pelado. Tipo assim, com o tempo, isso vai ajudando a excitar o contato físico, sabe? A questão da ocitocina, o pele com pele, isso é uma coisa que ajuda também. Exato. Então é diminuir a fantasia, ao mesmo tempo que você aumenta a excitação com outras formas de sexo mais saudáveis. Exato. E também pela parceira. Outra coisa é evitar a masturbação vinda de conteúdos virtuais, tá? Vi um conteúdo aqui e vou masturbar, não vai fazer isso, vai só se masturbar com a fantasia, na cabeça mais fantasias de coisa com a esposa, com coisas mais, entre aspas, novamente, normais, mais tranquilas, para ir aumentando essa associação com essas coisas e diminuindo a associação com a fantasia. Buscar atividades contrárias também para lidar com estresse, desânimo e tédio, que a gente falou que isso é uma coisa que estimula também. Ai, tô entediado, tô estressado, tô desanimado, vou precisar de alguma coisa para me dar prazer. Então, você pode realizar atividade física, contato social, jogos, filmes, qualquer coisa que te lide, que te ajude a lidar. E você precisa descobrir o que para você funciona. Então você precisa descobrir uma atividade que vai te ajudar a lidar com o tédio, a lidar com o estresse, a lidar com o desânimo, para que você não faça o uso dessas coisas, da pornografia, por exemplo, para lidar com isso. E uma coisa que eu acho que é muito importante também é a conversa com o parceiro de forma aberta sobre o sexo, tá? Isso é muito importante para que você consiga justamente explorar isso e viver ali dentro do seu relacionamento a melhor experiência sexual que você pode ter. Então ser muito aberto com o parceiro em relação ao sexo, se você está insatisfeito, reconhecer que você está insatisfeito e falar sobre isso, porque muitas pessoas, tá, principalmente homens, que a gente vem no consultório, cara, tem uma dificuldade muito grande em reconhecer que é ruim a relação sexual. Ah, tá lá e tal, tá traindo a esposa, tá não sei o que, tá, e como que é a relação com a esposa? Não, é ótimo. Aí fica assim, deve ser mesmo. Deve ser muito boa. Deve ser ótimo, deve ser excelente. mas esse é o problema do homem. Eu acho que a gente tem que fazer um podcast só que eu já vi um vídeo que você fala assim, o homem é ferrado. Não lembro. O homem é ferrado da cabeça, cara. O homem é ferrado da cabeça, cara. Porque é que nem aquele vídeo lá que eu fiz. Aliás, obrigado, senhor, por deixar o comentário lá. Eu comentei lá. O homem, ele é inibido socialmente sempre, cara. Sim. Questões de saúde mental, questões familiares, tudo, cara. E o homem tem dificuldades para falar mesmo. Tanto é que tem um outro artigo que ele fala 80% do consumo pornográfico é a macharada, velho. É os homens, cara. Tem lá uma porcentagemzinha lá de mulheres, né? Mas é um homem. E aí, quando você fala assim, para colocar uma barreira, né? Esse mesmo artigo, ele fala o seguinte: pornografia é tão, né, ruim que ela é processada primeiramente não consciente. Certo. Olha que interessante. Então, ela os estímulos pornográficos, eles são primeiramente até aqui, maior disposição não consciente. O cara pega lá o celular e fala, cara, por que eu tô fazendo isso?
Acontece o impulso mesmo. É o impulso. É o impulso mesmo. Aquilo que você tem a dopamina agindo e você tem outro neurotransmissor que, por causa desse sistema de recompensa disfuncional que é na pornografia, é no cigarro, é na bebida, nas bets, né? Sim. Tudo isso. Você tem esse GABA, né? Chama... até o nome até chama aminoácido GABA aminobutírico. Certo. E aí ele não está funcionando direito. Ele serve como inibidor. Se ele não está funcionando direito nesse sistema de recompensa, o que acontece? O cara vai lá e impulsivamente ele faz por causa dessa dopamina. Buscando a serotoninazinha lá no final, que nunca chega. Entre aspas, que nunca chega. Então é aquilo. Quanto mais eu coloco uma barreira, eu não deixo aqueles impulsos tornarem-se um comportamento final. Isso é até interessante você falar isso, porque tem alguns pacientes também que às vezes relatam a questão que às vezes eles nem são viciados em pornografia, eles nem consideram isso, mas eles comentam essa questão de tipo, eu sempre me masturbo no banho todo dia, mas de forma automática mesmo, né? Não tipo assim, vou me masturbar aqui, vou fantasiar. Não, tipo, é meio que nem tá com vontade, não sei o que, mas criou essa coisa e vai lá e faz. E aí, normalmente, quando a gente vai investigar, normalmente são pessoas também que tem essa questão da relação com o parceiro que não é da melhor maneira possível. Então, às vezes é uma questão que ele até criou essa associação. Isso. Tipo, poxa, é melhor eu masturbar aqui porque eu sei que não vai rolar, porque quando rola não é tão legal, porque não tem a entrega, porque não sei o que, porque só eu que procuro, ela nunca procura, enfim. Todas essas questões variadas que ou os homens relatam, né? Sim. De problemas na questão da sexual com a parceira. Então, isso é uma coisa importante também. Então, às vezes, não necessariamente a pornografia, né? Mas o comportamento, o relacionamento sexual que o indivíduo tem ou tinha com a parceira antes é uma coisa importante de ser avaliado. Então, Exato. Você quer melhorar, se você é uma pessoa que não é solteira, né? Então, tem um relacionamento amoroso, você precisa muito bem avaliar a sua relação sexual com essa parceira, como está essa intimidade, se você está realmente feliz e contente com isso, tá satisfeito com essa questão, para ver se você precisa realizar alguma mudança ou não, porque provavelmente vai precisar realizar alguma mudança, senão fica muito mais fácil você ir para pornografia. Porque quando o relacionamento é muito bom, eu me seguro, né? Eu falo assim, poxa, por que eu vou me masturbar se eu vou encontrar minha parceira amanhã? Isso eu quero aproveitar ao máximo aquilo. Exato. Então eu consigo melhorar ali, ter aqueles pega-pega no meio durante o dia, entendeu? Nossa, que delícia, não sei o quê. Né? Durante o dia ali com a parceira, né? E não fico preso, uns tapinhos, não sei o quê, em vez de ficar preso nessa questão só do virtual. Exato. Como única forma de ter prazer, ou nessa questão da masturbação antes do banho, como única forma de ter prazer. Exato. E cara, os homens que estão assistindo a gente, os caras sabem, cara. O cara que vai lá, o cara se masturba, seja no banho, na pornografia, cara, o cara fica... O cara não tem mais disposição pra nada. Principalmente então, com a idade, né? A idade vai passando, isso vai piorando. Sim. Né? Então, assim, isso é interessante. Como resolver isso? Como melhorar o seu sistema de recompensa? Como melhorar a sua inibição? É você reestruturar os comportamentos que te levam para aquilo. Como que eu vou reestruturar? O Diegão já falou aqui. Cara, é um processo. Imagina o cara que está lá desde os 16 anos vendo pornografia. Desde os 14 anos vendo pornografia, o cara tá com 40 anos hoje. Não vai ser de uma hora para outra. E não vai. E é interessante isso, né? Não venham achando que, nossa, em um ano tudo modifica. Não, cara. É uma predisposição de neurocircuitarias que você tem no seu cérebro que vai estar com você durante sua vida inteira. Certo. Cara, eu vou ter 80 anos, vou ter essa predisposiçãozinha? Vai, cara.
Por isso que é constante, são mudanças diárias e constantes, né? Constantes. É que nem você falou, se eu falo com a minha parceira, se eu falo com essa pessoa, olha, tá acontecendo isso e aquilo, e eu mudo esse ambiente, essa epigenética, também muda o meu comportamento. Cara, eu não vou me masturbar aqui, eu quero pegar minha esposa e bagaçar na cama, cara. Acabou. Entendeu? O pau uns 10 level com e depois a gente vai jogar Tibia, acabou. Não. Melhor pegar herpes. Basicamente isso. Eu ainda vou fazer o professor de vocês jogar Tibia comigo. Jamais. Vai lá, Diegão. Não, é isso que eu tinha falado. Você tem mais alguma coisa pra falar? Acho que é isso, né? A gente... E no IMD, nós... Olha, não falamos do IMD. No IMD, nós temos todo esse processo aí, onde você pode... você tem os passos, né? Isso. Para chegar em um comportamento muito mais funcional. Isso. É aquilo. Cara, pensa o seguinte. Remédio resolve tudo? O cara vai lá, toma... Não resolve, cara. Não resolve, né? Ele vai ter uma melhora aqui numa conectividade de dopamina, uma serotonina, uma recapacitação, mas não vai resolver. O que resolve é a mudança comportamental. Comportamental. Né? Gente, mudem o comportamento. É uma coisa que eu... quando o Diego ele trouxe, falou, vamos falar sobre isso e tal, é uma coisa que me interessa muito essa área, porque, rapaz, o que você vê de cara se frustrando, se lascando nessa área, velho, é muita gente. Sim. É muita gente. Você vê casamento sendo destruído por causa disso, por causa de tudo. Exatamente. Entende? E é interessante que o mesmo ciclo de recompensa que acontece na pornografia, você tem artigos que falam, quando existe um combate nessa pornografia, o cérebro, sabe, é foda, né, velho? O cérebro, ele tenta recompensar com outras coisas. A primeira instância, disfuncionais. Bet. Certo. Olha que interessante. Porque, cara, é o mesmo processo. Sim. Porque tem até a fantasia, né? A fantasia do ganhar dinheiro. Exato. As possibilidades que eu vou ter, né? Tipo, apostando aqui, né? Exato. É outro tema legal também para trazer. Sim, pode ser interessante. Vou até convidar vocês, né? Tipo, realmente conheçam a nossa plataforma. Tem aqui, ó, o Instagram e também o nosso site, para saber todos os detalhes. Você pode aí fazer aí a sua assinatura e participar, conhecer mais, ter mais acesso a conteúdos de neurociência, terapia cognitivo-comportamental, psicologia positiva e também atividades práticas para você identificar as suas dificuldades e trabalhar com tudo isso, tá? E é um valor assim bem simbólico mesmo, né? Aí aproveitem que tá por R$1 até o dia 30 de novembro, talvez se você estiver vendo aqui a gravação. Se eu fosse você, eu já colocava lá. Oferta de Black Friday. Então, se você estiver vendo aqui a gravação depois, talvez você não tenha mais essa oferta. Mas acesse lá o Instagram, @imunidade.mental, você vai ver lá o link com a oferta da Black Friday. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Por favor, onde você estiver vendo isso aqui, seja no Spotify, seja no YouTube, comente o que você achou, se fez sentido, se não fez sentido para você. E temas, talvez, que você gostaria que a gente falasse, que a gente comentasse, correto? Que aí a gente pode estar produzindo aqui para vocês, beleza? Comentem, então, muito obrigado. Aí, que ajuda bastante a gente também. Isso, exatamente. Engajem. Nos ajudem a ajudar vocês. Exatamente. Engajem, compartilhem, comentem, curtam. Qualquer coisa, se não gostou, comenta mesmo assim, que é engajamento. E se você comentou, vai mostrar pra rede social que você quer ver meu conteúdo, mesmo que você colocou coisa negativa. Então comenta mesmo assim, você vai ver mais minha cara, né? Fala, então, olha como que o Gerson é bonito, cara. Então, exatamente. Mas beleza, pessoal. Então, muito obrigado. Aí, tem alguma coisa pra falar? É isso. É isso? Não é beleza, nada. Pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram, que assistiram. E viram. É isso aí. Qualquer coisa é só falar, pessoal. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Semana. Fique bem, pessoal. Tchau, tchau.